Bom, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai estudar a introdução à estatística. No material de vocês, seguindo lá o material, tá assim: tratamento de informações e medidas de tendência central e dispersão. Pode riscar esse dispersão aí. A gente não vai trabalhar com medida de dispersão. A gente vai trabalhar com medida de tendência central somente, tá? Aí vocês vão ver no material de vocês que tem a parte de média, de moda, de mediana. Isso é isso é referente às medidas de tendência central. E a parte de variância e desvio padrão são medidas de dispersão. Isso a gente não vai estudar. Então a gente vai estudar esses dois itens aqui, ó. A gente vai estudar medidas de tendência central e tratamento de informação. Medidas de tendência central, média, moda e mediana. Tratamento de informação é a parte de leitura de gráficos e tabelas. Eu vou ensinar vocês como é que a gente lê isso, interpreta dados a partir de gráficos e tabelas. Isso daqui tudo compete à estatística, tá? Estatística é uma ciência muito grande. Na verdade, é uma ciência enorme. Só que dentro da estatística a gente vai começar o nosso estudo somente, tá? Então, por isso que eu coloquei introdução à estatística, porque isso é só o início da estatística. Então eu vou apagar aqui para a gente começar de fato. Então a gente, dentro da estatística, dentro das medidas de tendência central, a gente vai começar por média aritmética. Eu acho que todo mundo sabe um pouquinho de média aritmética. Bom, pelo menos ouvir falar, todo mundo já ouviu. Então eu vou aqui criar um exemplo e deixa eu ver qual é o exemplo aqui e a gente já volta. Vamos lá. Fiz esse exemplo aí. Então, para ficar bem didático, bem fácil, bem simples de entender, pensa no seguinte: tem um time de futebol de salão de uma escola. Então, eu tenho aqui a idade dos 5 jogadores do time de futebol de salão. Eu tenho um jogador de 13, um de 13, um de 10, um de 12 e um de 12. Tá? Então, olha só. Primeira coisa que você tem que fazer, eu vou fazer agora e tu sempre vai fazer isso, é organizar os dados. A gente vai fazer um negócio chamado hall. O que é o hall? Nada mais é do que organizar os dados, seja em ordem crescente ou em ordem decrescente. Isso daqui é a minha população, no caso, né? A população são os elementos que eu estou estudando. Eu estou estudando aqui o time de futebol de uma escola, de futebol de salão de uma escola. Então eu tenho esses elementos. Então essa é a minha população, é com quem eu estou trabalhando. Na verdade, isso acaba por ser uma amostra. Por quê? Porque a população seria todos os jogadores, mas eu estou trabalhando, digamos, só com os 5 titulares. Então seria a minha amostra, tá? A amostra é uma parte da população. Tá aí no material de vocês os conceitos e tudo. Então olha só, primeira coisa eu vou fazer o rol aqui, tá? O que é rol? Rol é organizar. Então eu vou organizar isso aqui em ordem crescente ou decrescente. Eu vou fazer em ordem crescente, tá? 10, 12, 12, 13 e 13. Então eu organizei aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média aritmética, popularmente conhecida como a média. Então eu te faço uma pergunta: qual é a média de idade do time de futebol de salão? Então tu vais calcular a média aritmética. Eu falo só média. A gente acostumou-se a falar só média, mas quando a gente está falando de média, a gente está falando de média aritmética. Existem outros tipos de média, tá? Existe a média ponderada, existe média harmônica, média geométrica, média aritmética. A gente vai trabalhar aqui na introdução à estatística, a gente vai trabalhar nas medidas de tendência central, a gente vai trabalhar só a média aritmética, tá? Quer dizer, das médias, a gente vai trabalhar também mediana e moda. Então vamos lá.
Como é que eu calculo a média aritmética? É só somar tudo e dividir pelo número de elementos somados. Então eu vou pegar todos os elementos já organizado o rol e vou somar todo mundo. Ah, mas eu posso somar sim sem organizar. Pode, mas você precisa organizar em rol porque você vai precisar do rol para achar os outros os outros elementos que a gente vai estudar da medida de tendência central. Então pegou uma amostra, organiza, faz o rol, tá? Então vamos lá, vamos somar todo mundo. Eu tenho aqui 10 mais 12 mais 12 mais 13 mais 13. Média aritmética. Então eu somo todos os elementos e divido pelo número de elementos somados. Quantos elementos eu somei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu somei 5 elementos, eu vou dividir por 5, tá? É como, em resumo, eu tenho 5 jogadores, eu somo a idade dos 5 e divido por 5. Então eu vou encontrar a média aritmética. Aqui eu vou ficar com 12 mais 12, 24. 13 mais 13, 26. 10 mais 24 mais 26, dividido por 5. Continuando aqui, 24 mais 26 dá 50, né? 50 mais 10, 60. Então eu vou ficar com a soma disso tudo aqui é 60 dividido por 5. Resultado, 12. Então, o que é esse 12, gente? É a média aritmética das idades dos alunos do time de futebol. Então, quando eu te pergunto qual é a idade média dos jogadores, a idade média é 12. Quer dizer o quê? Quer dizer que todo mundo ali regula numa idade próximo à média, próximo a 12. É sempre assim? Não, nem sempre. Porque a média aritmética é somente um parâmetro de uma amostra ou de uma população. É um parâmetro somente. Existem muitos outros. A gente vai trabalhar, como eu já falei, só com a média aritmética. Só com as de tendência central, a média, a moda mediana. Mas existem outros parâmetros. Eu vou mostrar aqui, eu vou apagar aqui e vou voltar com um exemplo que mostra para mim que a média aritmética ela é importante, mas que ela não é tão importante em todo o tipo de exemplo que a gente vai trabalhar, ou em todo o tipo de população com que a gente vai estudar, tá bom? Voltando. Então aqui eu tenho uma outra amostra, uma outra população, tá? Aqui no caso vai ser população. Um conjunto de dados. Eu tenho aqui um conjunto de dados e vamos tentar contextualizar isso aqui. Eu tenho 22, 4, 7, 23 e 4. Digamos que tenha uma brincadeira na escola e Dia dos Pais, e aí teve um futebol de pais e filhos. E aí um dos times era assim, tinha um pai de 22 anos, ele tinha dois filhos, um de 4 e um de 7. E o outro pai de 23 anos com um filho de 4 e botaram todos eles, os pais e os filhos, no mesmo time. Então a gente vai calcular a média aritmética da idade desse time aqui, do time 1, tá? Então vamos lá, vamos calcular a média aritmética. Média aritmética. Para calcular a média aritmética, eu já estou fazendo aqui o contrário do que eu falei para vocês. Primeiro vamos organizar o rol. Então vamos lá, em ordem crescente ou decrescente. Eu vou ter 4, 4, 7, 23, 22 e 23, tá? Então eu fiz o rol aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular de fato a média aritmética. Como é que eu faço?
Mesmo esquema, toda vez a mesma história. O conceito não muda, tá? O que que é? Eu somo os elementos e divido pelo número de elementos somados. 4 mais 7 mais 22 mais 23. E divido por quanto? Pelo número de elementos somados. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 jogadores, então eu vou dividir por 5. Nota o seguinte. Eu vou ter 22 mais 23. Bora fazer direto aqui. 22 mais 23, 45. 45 mais 7, 52. 52 mais 8, 60. 60 dividido por 5. Resultado 12. 12 anos é a média desse time aqui. A média desse time é 12 anos. Quer dizer que todo mundo aqui está próximo de 12 anos? Não exatamente, né? Então, o que eu quero que tu entenda? Que no primeiro exemplo, esse aqui eu vou chamar de exemplo 2. No primeiro exemplo, todo mundo estava bem próximo da média aritmética. Aqui já está bem mais distante, está bem mais bagunçado, vamos dizer assim, essa minha amostra. Tem gente que tem bem mais de 12 anos, tem gente que tem bem menos de 12 anos. Então, o que acontece? Para que serve esse exemplo? Para que você entenda que a média aritmética ela é um recurso para me mostrar como é essa população. Mas ela não é tudo. Ela é apenas um dos elementos que me mostram como se comporta a minha população. Então, às vezes, ela é muito eficiente. No primeiro exemplo, ela é muito eficiente. A gente sabia que todo mundo regulava próximo dos 12 anos. Mas aqui ela não é muito eficiente, porque está muito disperso. Então, o que eu quero que tu entenda? Existem outras medidas, que são as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas trabalham justamente isso. Elas encontram para mim valores que me dizem se a minha população está próxima da minha média aritmética ou se a minha população está distante da minha média aritmética, como é esse caso. Então, no primeiro exemplo, o desvio padrão era pequeno. Por quê? Porque a amostra ela desviava pouco da minha média. Já nesse exemplo, o desvio padrão ele vai ser bem mais alto. Por quê? Porque a minha amostra ela desvia, ela está muito mais longe da minha média aritmética. Então, apesar da gente não vai trabalhar nesse momento aqui média aritmética e desvio padrão, eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês saibam que existem outros parâmetros para se estudar uma população e a gente vai estudar só os parâmetros média, moda e mediana. Tá bom? Então vamos continuar. Eu vou apagar aqui e já volto. Então vamos lá, continuando. No material de vocês tem um exemplo aí da conta de energia, né? Como eu comecei aqui pela idade dos alunos, eu vou continuar. Pensa que a gente tem um time, e nesse time de uma escola, os jogadores têm 10, 12 anos, 12, 13, 14, 15, tá? Então você nota que a minha amostra, a minha população já está organizada em hall. Então a gente tem aqui esses jogadores, a idade de cada jogador. E eu quero calcular a moda. Calcular a média tu já sabes, né? Tu vai somar todo mundo e dividir pelo número de elementos somados. Ou seja, como aqui eu tenho um jogador, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. Então se for calcular a média aritmética, tu vai somar esses 6 valores, dividir por 6. E o resultado vai ser a média aritmética. Se somar aqui vai dar 76. Vai ficar 76 dividido por 6, que vai dar 12,6 aproximadamente, a média aritmética. Mas enfim, o que é moda? A moda é o valor que mais se repete, é o valor mais frequente na minha amostra. Se eu tenho aqui essa população aqui,
qual é o valor que mais aparece? Ou seja, qual é a idade que é mais comum os alunos terem, os jogadores do time terem? Obviamente, a minha moda, no caso, é 12. Por que a moda é 12? Porque é o único valor que se repete aqui. É a única idade que eu tenho mais de um jogador. Então, outro exemplo, olha só, para quem não entendeu. Exemplo 2. Eu tenho aqui um time com 10, 12, 12, 13, 13 e 14 anos, tá? Então, o meu time tem essas idades, os jogadores do meu time têm essas idades aqui, um de 10, dois de 12 anos, dois de 13 anos e um de 14 anos. Eu te pergunto, qual é a moda? É simples, a moda é o valor que mais se repete. Ah, tem 2 alunos que têm 12 anos e 2 alunos que têm 13 anos. Então, eu não tenho só uma moda, eu tenho 2 modas. A moda, no caso aqui, moda, 2 pontos, 12 e 13 anos. Então isso aqui a gente chama de uma amostra bimodal, tá? Bimodal. Se fossem 3, é trimodal, tá? Mais um exemplo para ficar claro. Isso é muito simples, né? Isso aqui não tem segredo. Deixa eu apagar aqui e colocar mais um exemplo. Então voltando aqui, eu tenho um time de futebol de salão, um jogador mais novo tem 10, o mais velho tem 15. Então as idades são 10, 12 anos, 13 anos, 14 anos e 15 anos. Aí eu pergunto, qual é a moda? Qual é a moda? A moda, qual é o valor que mais se repete? Olha para cá, com atenção. Exatamente, nenhum. Não tem um valor mais frequente, todos têm a mesma frequência, ou seja, todos aparecem somente uma vez. E aí, nesse caso é o que? A gente vai chamar aqui de amodal. Por que amodal? Quer dizer que não tem moda. Esse A aqui, ele é um prefixo, tá? Ele é um prefixo de negação. Negação. Ou seja, por exemplo, assim, quando algo é típico, é comum. E quando algo é atípico, é que não é comum. Então, o A, ele é um prefixo de negação. Então, o que é amodal? É que não tem moda. Tudo bem? Muito simples isso aí, né? Então, se tiver o valor que mais aparece, é a moda da amostra. Se tiverem 2 valores que mais aparecem, os 2 valores são a moda. Se tiver 3 valores que mais aparecem, então os 3 valores são moda. Você vai escrever as 3 modas, tá? E se não tiver nenhum valor que se repita, todos aparecem com a mesma frequência, ou seja, só uma vez, então a amostra é amodal, ou seja, não tem moda, tá? Então vamos lá. Eu já dei média aritmética, já dei moda, agora tu vais entender o que é uma mediana. A mediana nada mais é do que o elemento que divide, é o elemento central da amostra. Eu coloquei aqui mediana ímpar. Por quê? Porque eu vou dar 2 exemplos. Eu vou dar um exemplo quando o número de elementos da minha amostra é ímpar. Aqui eu tenho quantos elementos? 14, 11, segue a mesma ideia, tá? O mesmo exemplo. 14 anos, 11 anos, 13, 10 e 11. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então a minha amostra, ela é uma amostra que tem ímpar elementos. Tu sabe que 5 é ímpar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo para número de amostras ímpar e outro exemplo para número de amostra par. Então vamos lá. Primeira coisa para encontrar a mediana, tem que fazer o rol. Se não fizer o rol, tu já sabe que provavelmente tu vais errar. Então vamos lá. O que é o rol? Organiza em ordem crescente ou decrescente. Então o menor valor 10, o outro 11, o outro 11, o outro 13 e o outro 14. Esqueci de alguém? 1, 2, 3, 4, 5. Não. Então eu tenho 5 elementos e esses 5 elementos estão organizados em rol. O que eu vou fazer agora? A mediana, ela é o valor que divide a amostra no meio. Assim,
5 elementos, 6, 10 elementos é facinho. O problema é quando a gente trabalha com 50 elementos, 100, 2.000, 8.000, 30.000 elementos. Aqui é pequeno, a minha amostra é muito pequena. Então vamos lá. O que é a mediana? Primeira coisa para encontrar a mediana é encontrar o termo central. O que é o termo central? É o termo que divide a minha amostra no meio. Quem é a minha amostra? Quem é o meu termo central? 11. Por quê? Porque ela divide a minha amostra no meio. Antes do 11 eu tenho quantos elementos? 2. Depois do 11 eu tenho quantos elementos? 2. Então o 11 divide a minha amostra no meio. Se dividiu a minha amostra no meio, quer dizer, se é só um número, quer dizer que esse número é mediana. Então aqui não tem erro, papai. Mediana igual a 11. Simples, né? Então tu já concebestes a ideia. Tu já percebeste como é simples. Agora eu vou dificultar um pouquinho. Eu vou fazer um outro exemplo, só que eu vou colocar um elemento a mais. Vamos fazer um exemplo com 6 elementos, tá? Eu vou apagar e já volto. Então olha só. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo exemplo, mesmo contexto, tá? Do aluno, do time, mesmo contexto. Só que agora é par. Por que agora é par? Porque eu acrescentei um jogador. Então eu tenho uma amostra com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E a gente vai encontrar a mediana dessa minha amostra. Primeira coisa, hall. Então vamos organizar aqui. Menor número 10, depois vem o 11, depois outro 11, depois o 13, depois o 14 e depois o 14. Organizei. Da feita que eu organizei é muito simples encontrar a mediana. Olha só, eu tenho aqui 6 elementos. Se eu pedisse para tu tirar a média aritmética, tu ia somar todo mundo e dividir por 6. Se eu te pedisse a moda, tu ia ver qual era o valor mais frequente. Aqui aparece 11, 11, eu tenho 2 11 e 2 14. Então, o que acontece? Eu tenho duas modas, então essa é uma amostra bimodal. Mas o que eu quero aqui? Eu quero encontrar a mediana. Então, primeira coisa para encontrar a mediana, elemento que divide a amostra no meio. Qual é o elemento que divide a amostra no meio? Se eu pegar esse 11, vão ficar quantos antes? 2 elementos. E quantos depois? 3 elementos. Então não pode. Vamos pegar o 13. O 13 é elemento central. Antes do 13 eu fico com 3 elementos. E depois do 13 eu fico com 2 elementos. Então também não divide a amostra no meio. Só que aqui é par, gente. O número de elementos da amostra é par. Então só tem um jeito de eu dividir essa amostra no meio. É pegar essa vírgula aqui. Claro que não, né? Vírgula não é elemento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois elementos. Esses dois são elementos centrais da minha amostra. Por quê? Porque antes deles eu tenho 2 elementos e depois dele eu tenho também 2 elementos. Então eles dividiram a minha amostra no meio. Mas e a mediana, professor? A mediana é 11 e 13? Não, a mediana, gente, é só um número, sempre. Então como é que eu vou calcular a mediana? É só você saber quem está aqui no meio. Você vai fazer o seguinte, a mediana nesse caso, a mediana nesse caso vai ser 11 mais 13 dividido por 2. Quanto é 11 mais 13? 24. 24 dividido por 2 igual a 12. Então a mediana dessa minha amostra é 12. Aqui pode dar número com vírgula, tá? Não tem problema nenhum. Você nota que eu não tenho 12 aqui. Tem 12? Tem algum jogador com 12 anos? Não. Mas a minha mediana é 12. Então, isso não significa nada. Tá ok? Bom, paguei aqui. Voltando. Olha lá, o material de vocês, ele tem... Eu botei aí exemplo 2, porque eu vou fazer aqui o exemplo 2 do material. Ele trata, é uma tabela com os gastos de eletricidade nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Eu tenho a seguinte amostra aqui. Eu tenho, vamos anotar, 25,
22, isso são reais no caso, né? 35, 26, é 26 ou é 28? Não, é 28. Espera aí que eu tô me confundindo, deixa eu ver. 25, 22, 35, 28 e por fim 35 e 33. Então eu tenho aqui uma amostra, o exemplo trata de uma amostra que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Vamos resolver aí. Está resolvido no material, mas caso tu não entendas, caso tu ainda não tenhas entendido, a questão pede a média aritmética, a moda e a mediana desses valores. Então vamos correr atrás, vamos encontrar aqui. Olha só. Média aritmética. Primeira coisa que tu vais fazer, tu tem que organizar em Hall. Então vamos lá. Hall. Do menor para o maior, do maior para o menor, crescente ou decrescente, tanto faz. Eu gosto de fazer do menor para o maior. 22, depois 25, depois 28, depois 33, depois 35 e novamente o 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, tá? Vamos lá. Média aritmética. Como é que eu calculo a média aritmética? Vou até colocar aqui em vermelho. Média aritmética. Vamos lá. 22, soma tudo, gente. 22 mais 25, mais 28, mais 33, mais 35, mais 35. Isso dividido por quanto? Dividido pelo número de elementos somados. Quantos elementos eu somei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, divide por 6. Vamos ver quanto é que dá aqui. Dá 178, é isso? 178 dividido por 6. 178 dividido por 6 quer dizer que a minha média aritmética vai ser 29,67, né? 29,67. Pronto, encontrei a média aritmética, MA. O que falta? Falta a moda. Vou botar aqui direto. Moda não tem segredo, cara. É só ver o elemento que mais aparece. 22 uma vez, 25 uma vez, 28 uma vez, 33 uma vez, 35 duas vezes. Então, moda 35. O que falta? Falta a mediana. Mediana. Lembra, mediana, tu precisa organizar em rol. Não vai querer encontrar a mediana aqui. A mediana é aqui. É aqui no rol. Então tá, vamos lá. Tá meio apertadinho, né? Tá rolando um rock doido aqui perto. Então olha só. 20, então são 6 elementos. Tu sabes que tu não vais conseguir encontrar só um elemento que seja mediana. Por quê? Porque antes do 28 eu tenho 2 elementos e 3 depois. Se eu pegar o 33, eu vou ficar com 3 elementos antes e 2 depois. Então, quando a amostra, o número de elementos da amostra for par, tu sabes que tu vai ter 2 elementos centrais. E esses 2 elementos centrais tu vai somar, dividir por 2 para encontrar a mediana. Então, quem são os 2 elementos centrais? Esses 2 caras aqui. Eles que dividem a amostra no meio. Tem até fórmula para isso, tá? Não vou falar não, deixa. Eu só vou trabalhar com vocês com uma amostra pequena, então... Não sei, pode ser que depois eu fale. Então, a gente tem aqui a mediana. A mediana vai ser o quê? A média aritmética dos 2 elementos centrais, tá? O que é média aritmética? Já falei, tu já sabes. Soma e divide por 2. Por que por 2? Porque tu somaste 2 números. Então, quanto vai ser a mediana? Vai ficar, deixa eu fazer aqui do lado, 28 mais 33 dividido por 2.
28 mais 33 dá 50, 61. 61 dividido por 2 dá 30,5. 30,5. Essa aqui é a mediana, tá? Então, para esse exemplo aqui, eu encontrei os três valores que foram me pedidos: a média aritmética, a moda e a mediana, tá?